hoje é nada mais nada menos que o Fabrício de Moura. Quem que é Fabrício de Moura, Mohamed? Ele é uma pessoa que eu poderia ficar aqui, sem exagero, pelo menos uns 5 minutos se eu fosse falar cada uma das coisas que ele domina, tá? E assim, ele é treinador, ele é palestrante, ele é professor universitário, o cara já estudou tudo que é lugar que você possa imaginar. Ele já foi CEO de empresa, ele já foi diretor de empresas, de multinacional. Ele já esteve por trás de grandes marcas famosas que você com certeza conhece por aí, tá? E ele tem um treinamento de desenvolvimento humano que eu particularmente eu sou muito fã, que eu vou deixar para ele mesmo falar do que se trata. E ele, de muito bom grado, ele cedeu o tempo dele para estar conosco nesta noite de hoje. Eita, lá, olha o homem aí! Boa noite, Fabrício. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você aqui. Um prazerzaço Obrigado. mesmo. Eu tenho certeza que você vai conseguir contribuir demais assim com a nossa galera. Tanto as pessoas que estão assistindo aqui no ao vivo, quanto as pessoas que vão assistir depois no gravado ao decorrer das 24 horas. Obrigado, meu cara. Eu que agradeço o convite e eu espero que essa sua jornada, né, ajudando tantas pessoas a se desenvolver na carreira, na área de vendas, eu espero que com os insights que eu trouxe para vocês todos, esse sucesso possa ser atingido com mais estratégia e com muito menos sofrimento. Então é com muita alegria que eu estou aqui com vocês. Espero que vocês aproveitem bastante o que eu possa ser útil para vocês, ok? Com toda certeza será, né? Com toda certeza. O Fabrício, galera, ele treina empresas gigantescas por aí, tá? Ele ajuda muito, muito, muito pessoas, tanto pessoas que trabalham no mundo corporativo, CLTs e daí por diante, quanto pessoas que são empreendedores, são empresários, e daí ao topo da cadeia vai todo mundo. Quem que é o Fabrício? Você pode se apresentar, Demora, por favor, para a galera, para eles entenderem quem é você? Eu posso me resumir como sendo um especialista em inovação cognitiva. O que que é isso? Hoje a gente sabe que a inovação ela está muito ligada à tecnologia. Então, inteligência artificial, robôs, processos das empresas, etc. Mas o que as empresas não estão trabalhando tanto é que a inovação de altíssimo impacto elas podem ser atingidas através do comportamento das pessoas. Então, hoje, o que que eu venho observando nas empresas que eu dou consultoria? As pessoas estão morrendo de medo de perder os empregos. Quando você está com medo de perder o emprego, você não arrisca, você não explora o desconhecido, você não faz as coisas que você faz de um jeito novo. Por quê? Se você erra, você acha que o seu chefe, que também está com medo, ele pode querer colocar culpa em você e não enxergar que você tentou ir além, tentou fazer uma coisa extraordinária e não ordinária. Então as pessoas estão com muito medo. E quando você tem medo, você não inova. Então, o que que eu vou falar com vocês hoje, nessa 1 hora que nós temos de encontro? Eu vou dar para vocês todo o caminho de entender onde é que está o medo de vocês. E eu quero, no final, eu vou ficar muito feliz se, ao final desse nosso encontro, vocês conseguirem enxergar onde é que está o medo de cada um de vocês. E eu vou te dar estratégias para você neutralizar o seu medo. Como é que é isso, neutralizar? Ninguém fica sem medo. Quem fala que não tem medo está mentindo. O que você pode fazer é você redirecionar sua própria energia para que você fortaleça outra característica crítica para neutralizar o medo, que é a coragem. Então, hoje nossa trajetória vai ser essa. Eu vou te dar o caminho que eu demorei 10 anos de pesquisa para fazer o programa que é o Pilares da Vida. Pilares da Vida, eu vou explicar o que, que é um pedaço dele, e aí vocês vão entender como que o medo pode ser neutralizado e a coragem pode assumir as suas decisões e você não só atingir o sucesso na carreira,
Como vocês vão ver, a carreira é só uma área da vida, ok? Uau! E olha só, Fabrício, você falando em medo, não tem uma live que eu não faça. Em todas as lives, o pessoal fala, Mohamed, como que eu perco o medo? Eu tenho medo de vender, eu tenho medo de receber ou não, eu tenho medo disso, daquilo. Então, na hora que você falou que você vai passar um caminho para poder trabalhar essa parte do medo, você pode ter certeza. Você já começou com o pé direito, esquerdo, com todos aqui. E top, que bacana. Mete o pau aí, meu amigo. Legal. Se você quiser entrar e comentar alguma coisa que eu falo, fica à vontade, porque quando você sabe quando eu começo, eu vou indo e aí o conteúdo vai aparecendo, tá? Pode deixar, Mas fica à pode vontade. deixar. Eu estou de olho no tempo aqui também, mas você pode me falar qualquer intervenção, ok? Beleza. Então, assim, o que que eu gostaria de começar com vocês? É, todo mundo, né? A gente vai falar aqui uma coisa. A gente vai ter que dar vários passos para trás para começar a falar sobre a nossa essência. Dentro de nós, todas as pessoas são idênticas, tá? Todo mundo tem todas as características humanas, todas. O que vai diferenciar eu de você e do Mohamed é que, ao longo da vida, desde que vocês nasceram até este momento, os ambientes que vocês frequentaram, as pessoas que vocês encontraram, os desafios que vocês tiveram, acabaram fortalecendo mais algumas características, exigindo mais algumas características e exigindo menos outras. Esses sentimentos, essas características, elas são que nem exercícios. Se você usa mais alguns, eles se fortalecem. Se você usa menos alguns, eles ficam mais fracos, ok? Então, assim, há pessoas muito alegres e há pessoas muito tristes. Esses são os dois pontos que um pensador que eu gosto muito do século XVII, que é o Baruch Spinoza, um holandês, ele fala assim, de todos os sentimentos que alguém pode sentir, nós temos duas pontas. O pior deles, e aí como é que ele fala que é o pior? É, no século XVII, ele já falando isso, a gente tem a impressão que o pessoal mais antigo, de 200, 300 anos para trás, são meio toscos, etc., que vale a ciência de hoje. Mas no século XVII ele já falava o seguinte, quando você está triste, as partículas do seu corpo se movimentam menos. E quando você está na outra ponta, você está alegre, as partículas do seu corpo atingem o máximo de movimento. Você é como se estivesse super energizado. E aí o desafio da vida para ele era como se manter o mais tempo possível no lado da alegria. E aí é o que vem, aí eu vou pegar uma frase de outro grande pensador que eu usei muito para fazer esse programa do Pilares da Vida, que é o Carl Jung, que é um psicanalista é, contemporâneo do próprio Freud. Ele falou o seguinte, e isso vai contra muita crença, eu vou falar de crença também, que é um ponto que a gente vai bater muito hoje. Vai contra uma crença que a maioria das pessoas tem. Muito se fala hoje de iluminação, vamos nos iluminar, autoconhecimento, e vamos, né, atingir um estado esquisito lá em cima. O Jung fala o seguinte, ele, em aspas, porque a frase é dele, ele fala o seguinte, não há despertar de consciência sem dor. As pessoas farão de tudo, chegando aos limites do absurdo, para evitar enfrentar a sua própria alma. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão dentro de si próprio. O que ele quer dizer? Em outras palavras, é localizar os seus esqueletos no armário, tirar esses esqueletos e botar eles para dançar. O programa que eu proponho é esse: você enfrentar os seus fantasmas e botar eles para dançar. Você que manda. Não são eles que mandam na sua vida, é você que manda nesses medos, nesses fantasmas, nesses esqueletos. Então o Jung fala, a iluminação dói. Vamos ver como é que dói. A gente vai ir por ali e não vai doer tanto assim. Por quê? Com estratégia, você se antecipa e planeja. E você sabe como enfrentar algumas coisas. Tá? No final, para o Jung, a gente está discutindo duas coisas básicas para vencer qualquer sentimento, inclusive o medo. Nós temos
dentro de nós várias coisas. Eu vou pegar só duas, tá? Nós temos de um lado o ego e do outro lado o Jung chamou de alma ou self. Alma e ego, ok? O que que acontece? Olha só que interessante. A alma tem muita sabedoria. No fundo, a alma é uma parte sua que sabe tudo, tudo sobre a vida e tudo sobre coisas além da vida. Só que é o seguinte, ela não consegue falar isso direto para você, porque o alfabeto dela, a linguagem dela é simbólica e a gente não entende muito simbolismo. Já o ego é como se fosse o gerente da consciência. Tudo que você está vendo agora, o produto que você vende para o seu cliente, o endereço que você anota, tudo que você presta atenção e guarda na memória, quem está fazendo isso é o seu ego. Então é como se fosse o gerente de tudo que é visível e consciente. E tudo que passa batido, tudo que você não entendeu e vai para dentro do seu cérebro, fica armazenado no campo da alma. Então a alma é como se fosse o diretor do inconsciente e o ego, o gerente do consciente. O que acontece? Uma pessoa iluminada, como diz o Jung, seria aquela em que a alma é chefe do ego e ela que manda no ego. E o ego só cumpre as ordens da alma. A alma é sábia, ela sabe tudo. Então, está precisando de dinheiro, ela sabe a melhor estratégia para ganhar dinheiro. Você está precisando encontrar e estabelecer um bom relacionamento com alguém, a alma sabe exatamente o que fazer. O ego não. Por quê? O ego é que nem a gente. A gente nasce, vai crescendo e vai amadurecendo. O ego também tem que se amadurecer. Se ele não amadurece, é como se fosse um adulto, criança ainda, que faz coisas absurdas que uma criança faria. É por isso que você fala, nossa, ele tem 40 anos, mas parece que tem 15. É porque o ego ainda é um moleque. Ele não amadureceu. E como é que se amadurece? Quando ele consegue ouvir algumas coisas da alma e obedece à alma. Eu vou falar como é que a gente faz isso. No ego, por ser infantil, ele tem as características mais infantis que você possa imaginar. A criança, por exemplo, quem tem filho, quem tem sobrinho ou tem convívio com crianças, sabe que a criança é muito, tudo é meu, tudo eu quero para mim e está na fase dela descobrir as coisas. Então ela, a gente pode chamar que ela é o princípio é o sentimento mais puro do egoísmo. E ao longo da socialização que ela vai fazendo, ela vai encontrando os amigos na escola, vai tendo orientação dos pais, esse egoísmo vai enfraquecendo, em tese, e vai dando lugar para outros sentimentos de colaboração, de brincar junto, de propor uma brincadeira com os colegas e inventar regras novas, inovar. Olha só, em criança já inova. Só que algumas crianças acham que elas lucram alguma coisa, têm alguma vantagem sendo egoístas. Então, só brinco se a bola for minha, e já que a bola é minha, eu paro o jogo a hora que eu quiser, e é gol quando eu quero, e quando você faz gol não é. Então ele inventa, ele distorce regras. Você já viram algum adulto distorcer regras porque é dono da bola? Né, nas empresas, que tem o dono dos cargos, né, eles fazem o que quiserem, porque quando eles erram, eles estão na pior, ou estão perdendo alguma questão, eles botam a culpa em algum outro, ou até mesmo inventam regra que não existe. Então, aí quem não tem poder se submete ou manda ou vai embora, né? E quem é hoje que tem coragem de se demitir, né, e ir embora? A maioria das pessoas que podem estar assistindo a gente, de repente são empreendedores, e empreendedor é uma estratégia de carreira espetacular que cada vez mais vai ser útil agora. Por quê? Porque com a inteligência artificial, com os robôs, automação generalizada, muitos empregos estão sumindo e não vão ser substituídos. Somente aqueles empregos muito raros de cientistas e outras coisas mais, muito raras, é que vão ficar, por enquanto, na mão dos humanos. E o que a galera vai fazer? A única alternativa, não é única, mas é a mais
à mão é empreender. E aí, por isso que as grandes pessoas especializadas e que abriram esse caminho do empreendedorismo podem servir de referência para transmitir o que viveu e que deu certo, e que viveu e não deu certo também, e compartilhar com essas pessoas, para que elas não cometam os mesmos erros. Olha só que interessante esse ato. Vamos supor que o Mohamed, eu e muitas pessoas antes da gente resolveram empreender. Foram os pioneiros, ou muito mais. Eu tenho o meu sogro, que tem 85 anos, ele empreendeu, ele veio de Portugal sem nada, sem dinheiro, sem nada, e se fez. Não tinha nem estudo. Hoje em dia, se você não tem estudo, vai ficar muito complicado você ter o mesmo sucesso que o meu sogro ou pessoas iguais a ele tiveram. Então, hoje ficou mais complexo. De qualquer maneira, o empreendedorismo é a saída para muita gente. Foi a saída para mim, saída para o Mohamed. Todo mundo aqui já, pelo menos eu e o Mohamed, já trabalhamos na iniciativa privada. E acho que, porque a gente aprendeu algumas coisas e deu certo em algumas coisas, em sã consciência, a gente não trocaria empreendedorismo por uma posição na iniciativa privada novamente. O que a gente tem que fazer nesse processo? Olha que legal. E eu torço muito para que vocês cheguem a fazer isso que eu vou falar. Quando vocês acertarem muito na sua escolha de carreira, seja generoso, ensine os mais principiantes a percorrer uma trajetória com menos solavanco, com menos sofrimento e com menos erro. Por quê? Quanto mais empreendedores de sucesso nós tivermos, mais o mundo prospera. Porque as pessoas que não têm renda e não têm como ganhar dinheiro, elas vão ficar com dor, com sofrimento, desesperadas e, no final das contas, vão acabar sendo um grande peso social. A gente precisa combater a injustiça e a descentralização dos recursos da economia. Então, quando você empreende, você tem uma coisa que nenhum funcionário tem. Tentar fazer com que o seu negócio dê certo e, ao entender como você faz dinheiro, você busca escalar o negócio. O que é escalar o negócio? Começar a expandir de tal maneira que a renda que venha dele seja muito maior que qualquer salário que você possa ganhar em qualquer lugar. Isso é muita prosperidade. E isso dá para fazer de várias estratégias. Tá? Aliás, o Mohamed está se tornando mestre nisso aí, depois vocês podem buzinar neles, afinal de contas vocês seguem ele, etc. Então, aproveitem aí com o mais jovem professor do empreendedorismo. Tá? Agora, o seguinte, para vocês identificarem o que está em jogo aqui, e é uma coisa que as pessoas confundem quando buscam o sucesso. O ego, que precisa ser amadurecido, e a alma, eles têm objetivos totalmente diferentes. O ego, ele persegue uma coisa a vida toda. Ele persegue poder. O ego quer o poder. Por quê? O ego, ele é mais egoísta e mais orgulhoso, porque ele é mais infantil. Então, para que um ser orgulhoso e egoísta quer perseguir o poder? Porque com o poder você pode muitas coisas. Dentre elas, forçar as pessoas com menos poder a aceitar os seus termos, as suas regras, e você é o dono da bola. Então você submete as pessoas, você domina as pessoas com menos poder. Esse é o objetivo do ego. O objetivo da alma é totalmente diferente. A alma busca, e eu não quero ser piegas, eu só estou falando o que o Jung fala. A alma busca o amor. Como assim? O amor é a inclusão, a somatória das outras almas com ela. É como se ela quisesse fazer uma grande net, uma grande rede, onde toda a sabedoria de todas as almas conseguissem se conectar para trazer alguma coisa inovadora que não existe, que não está materializada no mundo. Esse é o objetivo da alma. E é só através da conexão, do companheirismo, do respeito, do amor. Então, os objetivos são totalmente diferentes e é esse o cuidado que você precisa. Por quê? Empreendedores,
Se vocês não se conectarem com pessoas que sejam melhores que vocês, não vão conseguir escalar os seus negócios. E não vão conseguir uma prosperidade num nível que vocês nem imaginam hoje. E por que que eu preciso me conectar e ser parceiro de pessoas melhores que eu? Porque aí eu aprendo uma coisa que eu não sei. E aí, o que que acontece? Olha só, se você encontra alguém excelente, olha só, excelente no que faz, e esse negócio que outra pessoa faz tem a ver com o que eu quero fazer no meu negócio, eu tento aprender com ela. Ou seja, eu pego e importo as ideias e o conhecimento que ela tem. Importo para dentro de mim. Como se fosse importação e exportação. Eu importei. Olha só, esse é o conceito verdadeiro de uma pessoa importante. Quando você importa uma excelência dela, e essa excelência passa a fazer parte de você, de mim. E aí, um pedaço dessa pessoa admirável, excelente, vive dentro de mim agora e me transforma para sempre. Eu nunca mais vou ser o Fabrício que eu era antes de importar uma excelência sua. Porque agora é uma parte sua, uma das melhores partes está dentro de mim. E aí eu sou diferente, eu sou melhor. E aí você começa a entender um monte de coisa e ser mais justo com as questões que você enfrenta. Por exemplo, tem muita coisa em relacionamento, por exemplo, que eu acabo encontrando, que às vezes ou a mulher ou o homem se queixa do outro, falando: "Poxa, mas você não me acha importante. E eu sou sua mulher, eu sou a pessoa mais importante da sua vida." Deveria. Mas se o marido, no caso dessa queixa, podia ser o contrário, mas se o marido não importa a excelência da mulher para ele se tornar o melhor que ele poderia ser, a mulher não está sendo importante, porque não está indo para dentro dele. E nesses 9 pilares da vida, como é que você chegou nessa parte dos 9 pilares da vida? E por que que é importante e quais são eles? Ok. É o seguinte. Eu fiz um trabalho voluntário, vou contar rapidinho. Eu fiz um trabalho voluntário para alunos que estavam se formando na faculdade em que eu fiz o meu MBA. E o desafio era ser um conselheiro de carreira. Eu não queria falar da minha carreira porque a minha carreira não tem nada a ver com a dele, pode não ajudar nada o que ele tem pela frente. Então, eu fiz uma pergunta para mim. Eu falei: poxa, eu gostaria de fazer um roteiro que direcionasse nossa conversa para coisas mais úteis. E aí, o que que eu falei assim? O que está em jogo nessa conversa? O que eu tenho que ajudar esse aluno? E aí ele falou assim, me veio, ele tem que tomar uma das decisões mais sérias da vida dele. Ele vai deixar de ser estudante e vai tornar a ser um profissional. E eu falei: então é decisão. E aí eu comecei a pensar: tá bom, a gente é livre para decidir o que a gente quiser? Essa foi a minha pergunta. Eu falei: eu acho que não. Eu perguntei outra coisa: o que que influencia nossas decisões? Existem coisas muito fortes que influenciam e aí a gente não decide de uma forma tão livre como a gente pensa que decidiria? E aí me vieram as 9 áreas da vida que você falou. Cada área influencia de Ah, uma forma muito séria tudo que a tá, gente tem que decidir. mas essas 9 áreas, quando vieram assim, deu um estalo ou você foi indo passo a passo? Peraí, uma coisa que a gente precisa é disso, 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 até juntar essas 9? Então, eu comecei a pensar sobre o que, que influenciaria. E Certo. como. E aí eu fui pegando a minha vivência, a minha experiência, e falei: poxa vida, eu tinha lembrado que num dia anterior, aliás, alguns dias atrás, na verdade, eu tinha discutido com a minha mulher. E no dia seguinte eu tinha uma palestra. Naquela palestra eu não estava tão à vontade, eu não estava tão brilhante, eu não estava no meu máximo de potência. Aí eu lembrei: poxa, se você não está bem com a sua mulher ou com alguém, essa energia, essa negatividade pode vir até a fazer com que a sua performance diminua. Então, as decisões que eu tomaria se eu tivesse muito mais alegre, que o Baruch fala, eu não tomo mais, porque eu não tenho nem o combustível da alegria e nem, às vezes, a percepção, a minha atenção está focada na nossa briga
e não está livre para ver detalhes que podem fazer toda a diferença na inovação. Então, essas áreas influenciam de forma diferente a acabar com a sua atenção e diminuir seu combustível de gerar coisas de alto impacto, de gerar decisões de alto impacto. Então, uma das áreas é o relacionamento, outra área é a família, pensando você enquanto filho e filha. Você tem que pensar nessa família, o que seus pais trouxeram para você ao longo da sua infância e adolescência para te fortalecer. Ou seja, eles foram pais que te fortaleceram ou te enfraqueceram. E o que os pais têm que te fortalecer? Eu até brinco, né? O pessoal fala, qual que é a família, qual que é o grande papel da família para te fortalecer? Tem gente que fala, tem que amar, tem que não sei o quê. O que eu cheguei à conclusão, depois de muito estudo, é que a maior contribuição dos pais para os filhos não é nem amar. Eu sei que muita gente vai estranhar isso, mas é uma crença. E, aliás, as crenças é uma das coisas que mais atrapalham a gente a tomar decisões de alto impacto. A gente tem que ir na veia daquilo que transforma e inova. Então, assim, qual é a grande contribuição dos pais para deixar os filhos fortes a ponto de enfrentar os desafios do mundo? Se ele amar muito, os filhos amados vão enfrentar tudo com força total? Não vão. A única coisa que os pais podem fazer para fortalecer os filhos é fortalecer a autoestima. Como é que ele fala isso? Uma coisa que nenhum pai faz hoje. Quase nenhum pai faz hoje. Falar para o filho, filho, você tem isso, isso e isso de ponto forte. Perfeito. Só que você também tem isso, isso e isso de ponto fraco. E tudo bem. Todo mundo tem. Eu tenho, sua mãe tem, você tem. Então, eu preciso, como pai, deixar claro para você suas fortalezas e suas fraquezas. Por quê? Porque quando você for enfrentar o mundo e você for entrar numa empresa ou num ambiente que exijam suas fraquezas, você tem que saber que você não é tão bom nelas e não vai fazer loucura. Ou você vai ter que sair desse ambiente, ou se for inevitável enfrentá-lo, se alie com quem tem fortalezas onde você tem fraquezas, porque você consegue sobreviver. E aí você faz um filho forte. Não é amando, é dando clareza do que quais são os pontos fortes e pontos fracos. No caso do relacionamento, o que a mulher ou o marido tem que dar para o outro, e se não der, você está perdendo o seu tempo estando com ele. Né? Aí, de novo, o pessoal fala amor, afeto, não sei o quê. Não é nada disso. A pessoa que está do seu lado, que você escolheu para fazer o grande projeto da sua vida, que é a sua vida, né? Está a sua companheira de todos os desafios e todos os projetos, ela tem que te fortalecer a ponto de você ser a melhor versão de você mesmo. Ou seja, o Mohamed tem que ser o melhor Mohamed do lado da esposa do Mohamed. Porque se essa pessoa não for capaz de deixar você na sua melhor versão, você perdeu uma grande oportunidade, porque é a pessoa que mais te conhece pela proximidade. Então, assim, se a pessoa que está do seu lado não te deixa no maior poder que você poderia ter, no seu maior potencial individual, você está perdendo uma oportunidade de estar nesse caminho. Né? Uma outra coisa, a outra área que eu identifiquei, que são 9, amigos. Os seus amigos são aqueles que podem, a alguma altura da sua vida, te levar a experienciar uma coisa espetacular. E você vai tocar a força coletiva. O que é isso? Qualquer projeto que você tiver, com a força dos seus amigos, num nível muito profundo, você vai poder levar o seu projeto, sua carreira, o seu negócio, etc., a um nível mundial que você nem imagina. E não é só na carreira, é em qualquer coisa. Só que não é assim, não é eu tenho 1 milhão de amigos, eles vão quebrar meu galho na carreira. Não é isso. A conexão que você faz é uma conexão de almas, do inconsciente. E eu explico direito isso como é que faz. Então, por exemplo, quando a Primavera Árabe derrubou o governo lá do
país africano, eles não se conheciam, mas as almas dele, o inconsciente do Jung, se uniu, e eles todos remaram para o mesmo lado, e aí essa força, como se fosse uma onda humana, acabou com o governo. Então é um pouco isso, esse tipo de força coletiva gigantesca, ineparável, né, que não dá para parar, que a gente pode ter a bênção de uma vez viver. Né? Agora, as três outras áreas que eu vou falar agora, elas são as da realização do mundo, aquelas onde todo mundo tem que estar com todos os olhos que você tiver ligado neles. Porque sem essas áreas você não faz nada. Não faz nada na sua vida. A primeira é o dinheiro. A segunda são os seus estudos, seu nível de conhecimento. E a terceira é a própria carreira. Essa daí é como se fosse o avião vai decolar, você tem que pegar essa pista e usar elas três. Sem dinheiro você não faz nada. O dinheiro, e aí você fala, mas eu quero dinheiro, sucesso é para ter dinheiro. É mais ou menos, o sucesso não é dinheiro. O dinheiro é aquilo que te dá a possibilidade de fazer o que você sonha. Então, assim, você não trabalha, não rala para ganhar dinheiro. Você faz tudo isso para que com dinheiro você concretize um sonho seu, um projeto. Então, é muito terrível quando nos meus treinamentos eu pergunto, e aí? O que você vai fazer com dinheiro quando você tiver todo o dinheiro que você quiser? Aí, eu vou investir mais, eu vou contratar uma corretora. Eles só ficam investindo em dinheiro, mas tá bom. Eu provoco, eu falo assim, poxa, tá vendo o recado que você está me dando? É assim, você tem muito dinheiro, e aí você vai contratar a melhor agência de investimento para investir, para você ter mais dinheiro ainda. E o que você vai fazer com tanto dinheiro? Quando você dá o seu dinheiro para alguém fazer alguma coisa com ele, você passa o seguinte recado: eu não tenho ideias boas para materializar com o meu dinheiro. Então, você que tem ideias melhores que a minha, pega o meu dinheiro e faz alguma coisa com ele. É isso que você está dando a entender. Então, assim, você precisa ter claríssimo o que você quer com o dinheiro que você está se esforçando para ganhar. Né? Empreendedor que só ganha dinheiro pelo dinheiro é um tio Patinhas, meu. Olha, se arrisca a deixar para os filhos e netos torrar tudo isso aí. Então, assim, tenha em mente qual é o seu sonho. Eu quero fazer o que com o dinheiro? Eu quero que tipo de coisa? E aí, o que vai te ajudar a responder essa questão? É o nível de conhecimento, o nível de estudo. Estudo tanto formal quanto fora das escolas. Aliás, hoje em dia eu tendo a acreditar que o que tem fora das escolas estão muito mais aproveitado, dá para se aproveitar muito mais, é muito útil do que alguém que estuda. Por quê? Tem um monte de coisa que está sendo descoberto todos os dias e que não vão para a faculdade, não vão para a escola nenhuma. E quando vão, já estão atrasados, já estão ultrapassados. A velocidade está tão avassaladora das startups, das empresas, dos cientistas, etc., que na internet, se você souber acessar os canais certos, você tem acesso à última potência de tudo que tem de descoberta no mundo. Então, uma outra dica: saiba inglês, porque a maioria dos avanços tecnológicos e até de comportamento são produzidos por universidades estrangeiras. Infelizmente, os brasileiros não têm essa produção toda. Então, assim, tente, se você não sabe inglês, tenta. Eu investiria um pouco, né, para você saber se virar e pegar essas informações, porque isso vai te abrir o mundo. Por exemplo, quem hoje empreende digitalmente, que é o jeito mais fácil de empreender hoje, em vez de ter estoque, ter negócio, logística. Se você empreende digitalmente, ou como afiliado, qualquer coisa assim, ou você tem um produto digital, né, que você não tem estoque, você pode pegar uma plataforma de afiliação, qualquer uma que seja ela, e dando certo, entendendo como é que faz a divulgação, o lançamento, etc. Aí você pega, traduz esse negócio para o inglês e já começa a vender nos Estados Unidos. Traduz isso aí, já vai vender para a China, traduz vai vender, entendeu? Você já globalizou o negócio, sabendo idiomas. Claro que se você não souber, ganha dinheiro aqui e paga alguém para fazer para você. Né? Então isso também dá. Então não é fundamental o inglês, mas é muito bom ter. Né? Outra coisa, a carreira. Para que você faz o que você faz? Para que você trabalha fazendo o que você faz? Para que é, no final das contas?
Não é para ganhar dinheiro? Não. Se for para ganhar dinheiro, você volta lá no começo da conversa dessa pista para você decolar. O dinheiro é que vai te levar a concretizar seu sonho. Agora, para que a carreira? Para que você tem uma carreira? Eu descobri que, no fundo, a carreira serve para você deixar um legado. O que é o legado? É a sua contribuição para o mundo. No fundo, se você está nessa conversa e sabe que a alma existe, que a alma tem muita sabedoria, e você começa a tirar essa sabedoria dela para usar nas suas coisas, você deve concluir que quando você morre, a alma ainda está lá. Então vai saber o que rola depois. O grande lance é que vem filho, vem neto, vem um monte de gente atrás que poderia ir muito além do que você foi se você tivesse deixado um legado, uma contribuição tua, que fosse muito útil e eles importassem isso para eles. Imagina só, se ao longo da sua carreira, da sua vida, você deixar uma coisa maravilhosa em que todo mundo importa para se transformar em alguém melhor. Você fez um baita de um serviço para o mundo, para as pessoas, para a sua espécie. Então, no fundo, a carreira com C maiúsculo, ela visa um grande legado para deixar para as gerações que vêm atrás. Agora, quem só está a fim de ganhar dinheiro e torrar com um carro, mansão, viagens, quem está na rédea das suas decisões não é a alma, é o ego. Né? Então, é isso a conclusão que nós chegamos. As últimas três áreas são as áreas muito peculiares. São decisivas para todas essas que eu falei. A primeira é a saúde. Sem a saúde, você não sai do lugar, você sai da cama. Então, algumas áreas são críticas. Se você não cuidar delas de cara, você nem começa a viver, nem começa a jogar esse jogo da vida. Então, a saúde é uma coisa básica, fundamental e cada vez mais difícil de manter. Eu não sei se vocês estão muito antenados, prestando atenção no que está acontecendo com a alimentação, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe. E saiu em pesquisa que os nossos filhos, eles tendem a viver já 3 anos menos que nós. Nós somos a última geração que vai viver mais que os nossos pais. Mas É por causa mesmo? dos... Quando saiu Depois eu agora posso... essa pesquisa? Já saiu há mais de 5 anos atrás. A É minha mesmo? geração é Ah, a geração X. A minha filha, ela tende a viver menos que eu. Por quê? Ela, no leite, por exemplo, só para falar um, tá? O leite, o que a ganância dos negócios faz? Se você tiver várias vacas, né, um laticínio, e você quer tirar o máximo de litros de leite possível das vacas. Então, o que você faz? Você simula prenhez, você simula que a vaca está sempre grávida. Como que você faz isso? Com hormônios. Esse hormônio, ele vai entrar no leite da vaca e as pessoas tomam esse leite. O que está aham. acontecendo com as crianças? As crianças, as meninas, tomam esse hormônio de deixar vaca grávida e elas desenvolvem-se muito mais rápido. Então, uma criança, na minha geração, as mulheres menstruavam pela primeira vez aos 15, 16 anos. Hoje, com 10, 11 anos, as meninas já estão menstruadas. Isso faz com que elas fiquem, a fertilidade dela acabe mais rápido, elas envelheçam mais rápido. Conclusão, vão morrer mais rápido. Só para falar um item, que é o hormônio do leite. Pega isso em todos os alimentos, você vai ver que todo mundo está com inflamações crônicas, ou seja, nós estamos sempre inflamados, e a inflamação gera radical livre, que depois gera um monte de coisa, e a gente acaba adoecendo. Né? Então, assim, saúde é crítica e tem poucas escapatórias. Tenta pegar alguma coisa orgânica, livre de agrotóxico, alguma coisa assim, porque senão a gente vai... Eu não. As gerações futuras vão viver menos que eu. Né? Então, assim, saúde, toque, atenção nela. Seríssimo. Corta refrigerante, tudo que é ácido, tudo que é inflamatório faz. Se você quiser viver pouco, fica à vontade, né? Agora,
A outra área é a cultura. E aí que a gente vai chegar talvez no ponto mais crítico desse nosso encontro. A cultura não é aquela questão de quanto você lê, você conhece, conhecimento é outra área. Quanto você sabe de coisas, você é um cara culto. Não, não é. Depois que eu fiz esse estudo, e eu antes ficava envaidecido de ser chamado de uma pessoa culta. Hoje eu assumo como um defeito, um xingamento quase, você ser falado que você é culto. Por Por quê? quê? A cultura são as regras que uma sociedade usa para nortear o comportamento da sua população. A cultura serviu para fazer com que várias sociedades sobrevivessem ao longo dos anos. E é muito crítico. Por exemplo, os árabes, os muçulmanos, né? O povo que viveu no deserto há muitos anos atrás, tinha um problema muito sério, que eles tinham que pegar água em oásis, porque o resto era tudo areia. E quando uma tribo, um grupo humano chega num oásis, ele já está ocupado por outra tribo e que não vai liberar água fácil. Não vai. E aí a guerra rola. E a tribo que perde, perde quem? Homens. Porque são os homens que vão para o combate. E aí eles saem correndo com um monte de viúva, um monte de criança sem pai. E os que sobraram já têm filho, já têm mãe, já têm sogra. E aí, o que eles costumavam fazer? Abandonar as viúvas e os órfãos no deserto para morrer, porque não tinha como cuidar. Eles achavam que não tinha. O que a cultura árabe fez? Através de inspiração, fizeram as leis religiosas. E aí, uma das leis religiosas dos muçulmanos, o que eles falam? O bom muçulmano jamais abandona viúvas e órfãos. Foi daí, e aí, como é Alá que falou isso, muçulmano nenhum vai discutir com Alá. Então, o que eles vão fazer? Eles vão e pegam essas viúvas de um embate que teve e são as próximas esposas. Então, aí que vem o poligamismo. Eles começam a ter várias esposas e defender essas esposas e os filhos que vêm com elas. E aí, por isso que eles são poligâmicos. Agora, eles estão errados? Claro que não. Foi uma baita de uma estratégia que deu certo e prosperou depois esse povo todo no deserto. Condições terríveis de sobrevivência. Fala isso para um ocidental, um português lá da Europa. Poligamia, imagina, é contra Deus, blá, blá, blá. Mas como é que você vai falar isso? Você estava no deserto? Não, aqui tem vinho, aqui tem não sei o quê. Blá. Não, a sua condição é outra. A sua cultura vai fazer regras outras. E que você vai sobreviver. Agora, quem está no deserto com guerra, achou Ô, essa saída. Então ele está certo. Então, Fabrício, cultura. Pode falar. aí entendi essa questão da cultura e eu me lembro quando várias pessoas te chamavam como homem culto, inclusive eu, sempre te chamei. E como que a gente denomina agora uma pessoa que a gente enxerga ela como culta na outra visão, que pelo menos agora minha visão mudou quanto a isso? Né? Se com você, com a explicação que você deu, minha visão já é outra. Como que eu Sim, denomino? Existe alguma outra denominação agora? tem. No fundo, as pessoas elas vão ganhar muito mais se elas tiverem na mente o sentido de ser útil para os outros. O que adianta você saber citações de autores, ler parágrafos inteiros de uma peça de Shakespeare, se isso daí não vai melhorar a sua vida, você não vai mais ganhar dinheiro com isso, você não vai ser uma pessoa melhor com isso? Não adianta nada. O que vale hoje é ser útil para o outro. Então, as pessoas que estudam bastante, porque tem um monte de gente antes de nós que fizeram várias coisas legais e resolveram um monte de problema cabeludo. Vale a pena aprender com eles para não cometer os mesmos erros. Então, isso é um sinal de inteligência. Agora, quando você pega esse conhecimento todo e compartilha numa solução, você é uma pessoa excelente.
Então, o cerne da questão é buscar a excelência. Todo mundo que atua, empreende, trabalha e vive tem que buscar a excelência do que faz. Não dá para ser meia boca. Se você é meia boca, o que acontece com a sua carreira? Só para falar da carreira, não vou nem falar das outras áreas. Na carreira, se você é mais ou menos, cada vez menos pessoas vão te procurar. Qual que é o objetivo da carreira para você deixar o legado? Primeiro, você tem que ser excelente. Para começar, você tem que ser excelente. Em sendo excelente, você vai identificar alguns detalhes do que você faz e com essa atenção no detalhe, você vai começar a se tornar referência no seu setor. Então, por exemplo, se você é um engenheiro, ou melhor, se você é um arquiteto, vai ter alguns clientes que não vão querer qualquer arquiteto, eu vou querer você, porque você fez aquele negócio lá, lá na Índia, eu quero uma coisa melhor que aquilo, mas partindo do que você fez. Então não serve ninguém, serve só você, entendeu? Então a excelência leva à referência. Agora, se além da referência que você atrai muito cliente, porque sendo referência, os caras que têm grana e têm projetos ousados vão querer os melhores. E quem são as referências? Quem mais chama atenção pela excelência? As referências. Aí depois tem um passo a mais. Tem um passo a mais, que é quando você inova. Quando você inventa algo que ninguém fez. Só você. Falando de arquitetos, a gente pega o Oscar Niemeyer. Só ele fez o que ele fez. Então, se você vai construir Brasília, você não vai chamar o arquiteto que fez ali o cabrinha lá legal. Não, é o Niemeyer. Você entendeu a raridade, o que ela pega? Só projeto top. Então, assim, no empreendedorismo, esse é o trajeto. Não só empreendedorismo, em qualquer profissão, qualquer carreira. Excelência, referência e raridade. Você fez isso, você resolve o problema do sucesso, porque você inverte a corrida mais nefasta que a gente pode ter na nossa sociedade, que é a corrida atrás do dinheiro. Todo mundo quase está correndo atrás do dinheiro. Quem é que não está correndo atrás do dinheiro? Quem é raro, quem é referência e quem é excelente. Então, assim, por quê? Porque os clientes vão até você. Você não precisa fazer uma divulgação, correr atrás de cliente, vamos lá fazer live. Não precisa. Porque você está quieto, tem um monte atrás de você, porque só você resolve problema complexo. Olha só, arquitetos e engenheiros raros conseguem fazer aeroportos sob a água. Lá, por exemplo, Dubai. Se vocês tiverem a oportunidade de ver um documentário em Dubai, ou até, opa, agora viajar para Dubai é impossível, né? Mas veja o que eles fizeram lá, areia e mar, eles aterraram o mar, fizeram construções no mar. O que é isso? Que nível de engenharia precisa para fazer isso? Só rara. Então, assim, sejam excelentes com referência e raridade. E como é que se faz isso? Tem um monte de estratégia para fazer isso. Nem dá para falar tudo aqui, mas no programa que isso aí acabou virando um programa, e nesses 10 anos eu tenho feito consultoria, principalmente em empresas, tem estratégia de como se você obter a raridade, como você se tornar referência e como você falar, na verdade, criar a excelência. Uma das coisas que já dá para falar como você obtém excelência é não tenha medo de resolver problema. E aí é uma crença, que aí tem a ver com cultura. Tá? A cultura tem a cultura boa e a cultura ruim. A cultura boa é aquela que leva um grupo humano à sua exuberância, a se adaptar e a sobreviver. A cultura ruim é aquela que são regras que pioram o grupo humano, fazem com que o grupo humano seja menos próspero, menos inovador e com mais conflito entre eles. Então, assim, nós hoje estamos tendo o grande desafio de distinguir o que é a cultura que nos leva à prosperidade e aquela que atrapalha. Então, assim, muita dessa cultura que atrapalha joga crenças limitantes na nossa cabeça. E se a gente acredita nisso, a gente não inova. Aliás, forma sentimentos de medo, insegurança, e aí ninguém inova com medo e insegurança. Né? Outra coisa, lembra,
o empreendedor precisa se juntar com pessoas melhores que você para aprender e para se tornar excelente. Como é que você se torna excelente? Aprendendo com quem é melhor que você. E aí, se você entender o que você aprendeu, você tem a chance de escrever alguma coisa nova, de inovar. E se você inova, você pode até superar quem te ensinou. Mas esse não é o foco, superar. É inovar. Por quê? Seja próspero. Se você compartilha a sua inovação com alguém que vem atrás, mais jovem, etc., e ele tem a grande chance de pegar a sua inovação e trabalhar em cima, inventar uma coisa mais maravilhosa ainda, todo mundo ganha. A humanidade ganha. Então, assim, seja próspero. Não seja egoísta. O egoísmo e o orgulho também são duas toxinas no momento de empreendedorismo e inovação que a gente está vivendo. O que eu vejo nas empresas que eu dou consultoria? Ou as pessoas são medrosas, porque acham que vão perder emprego, ou as pessoas são profundamente egoístas, querem subir a todo custo e passam tapete em todo mundo que puder. Então, assim, é uma busca do poder e sobreviver para pagar as contas. Esse é o cenário das grandes empresas que eu tenho acesso. Nós já estamos aqui nos últimos minutos. Passou voando um negócio, um show de conhecimento com o nosso amigo, nosso irmão Fabrício de Moura. E, cara, que prazer ter você aqui. A galera tá curtindo Okay. demais, tá? E, pessoal, é o seguinte, nós estamos aqui com o Fabrício de Moura, um cara, ele é empresário, empreendedor, ele é CEO da Miner Market Intelligence, não sei se eu falei certo, mas que é uma empresa É de isso aí. desenvolvimento humano, pessoal, treinamentos absurdos. Siga o Fabrício, vai lá. Assim, é um conhecimento extremo, tá? Ele não é culto, tá? Não vou falar mais que ele é culto. O cara é de uma inteligência, assim, de uma elegância, de uma sutileza absurda. O cara que está à frente do seu tempo. Fabrício, eu agradeço do fundo do coração a sua entrega, todo o conhecimento. Eu sei que todo o conhecimento que você passou não é nem 1% de tudo que você pode passar, e eu já passo o bastão para você já ir para as considerações finais, meu amigo. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e a oportunidade de ser útil para vocês. E Beleza. muito obrigado, Mohamed, pelo convite. Tamo junto, meu amigo. Muito obrigado. Deus te abençoe cada vez mais. Um forte abraço e nos falamos nos bastidores aí.